o Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Meu amor por ti, Jesus. Minha vida profissional começou com ele, né? Ele era professor na época, muito antes dele ser coordenador, e eu era professora de apoio da sala dele, né? E depois de professor, ele voltou para a escola como coordenador pedagógico. Tudo que ele fazia, tanto na vida pessoal dele, espiritual e profissional, ele fazia por amor. A gente fez uma homenagem para ele no auditório da escola, colocando o nome dele e a placa com a foto dele, porque ele foi uma pessoa muito importante na comunidade, né, na vida escolar da comunidade. Um dia me disse que ele vivia como se fosse pronto. Ele vivia pronto, né, para partir. Eu queria que você falasse um pouco disso e também do último dia, né, porque ele teve uma reunião à tarde, no dia que ele fez a sua Páscoa. Ele deixou tudo notado, o que ele fazia, o que eu precisava fazer. Ele vendia picolé na escola, né? E a gente não sabia o motivo. E aí, quando ele faleceu, a gente achou uma bolsa cheia de moeda, dinheiro, que era da venda dos picolé, e dentro estava escrito um papel, tipo um bilhetinho, né? Dizendo que aquele dinheiro era destinado a uma reforma que ele estava fazendo na comunidade Shalom. Que era da sala da liturgia, que ele era coordenador. Ele era uma pessoa muito família, mas ele não era de estar falando o que ele fazia, como fazia. A gente não sabia muito sobre ele no Shalom, da importância que era ele para a comunidade Shalom, porque ele não falava para a gente o que ele fazia lá. Foi depois da partida dele que a gente foi conhecer, foi se aprofundar mais, né? A comunidade Shalom veio visitar a gente. E aí a gente foi saber o que ele fazia lá. A gente chegava, às vezes, independente de estar chovendo ou não, ele todos os dias tinha aquele compromisso de ir nos dias que ele precisava ir. E a gente não entendia por que ele não deixava de ir nenhuma vez, né? Que tenho de valor, nada me atrai. Tarde te amei, mas te encontrei amor. Um dia eu estava na igreja, mas aí ele foi e disse para mim que ia para onde ia estudar para ser padre. Aí eu comecei a chorar. Ele tinha quantos anos? Eu acho que ele tinha uns 18 por aí. Valdir, tu vai, eu vou apontar os padres, não vou estudar para ser padre. Aí ele passou uns anos, né? Bem 2 anos, eu acho que ele desistiu. Que o padre até estava pagando a faculdade, ele desistiu e foi pro Shalom. Aí ele começou a dizer que ia pro Shalom, mas eu não entendi o que era Shalom não, né? Depois que ele morreu, que nós começamos a ter contato com vocês, foi que eu entender o que é o Shalom, é a comunidade Shalom, né? Aí ele ficou sozinho, quando o papai morreu ele ficou sozinho, e ele ficou caminhando pro Shalom direto e eu cuidando dele. Quando ele não rezava em casa, lá na salinha, ele ia para a igreja rezar, porque ele não queria que ninguém atrapalhasse ele, não. Disse que era um momento muito sério, né? Que ele não deixava ninguém atrapalhar ele. Quando a gente passava por trás da igreja, tem um caminhozinho, né? A gente escutava ele rezando lá, aquelas palavras, aquelas oraçãozinhas que chamam em língua, né? A gente escutava ele rezando. Ele dizia, não, uma Ave Maria é meio que uma bomba, uma Ave Maria. E a gente reza 3 Ave Maria para uma pessoa, é meio que ser uma bomba, é meio que ser uma bomba atômica, não. A gente tem que rezar muito e perdoar as pessoas. Ele dava conselho a gente. Aí, na época que a minha mãe passou, ela sofreu muito, né? Teve depressão, sofreu bastante. Ela teve aquela depressão que ela saía de casa, que a gente tinha que ir atrás dela, essas coisas, devido ao fim do casamento dela, né? A traição. Aí ele ajudou muito, ele orava muito.
Todo dia de tarde ele vinha deixar a merenda dela na escola. Ela ia trabalhar, passou um tempo afastada, aí ele vinha, quando ele chegava na escola, um copozinho de abacate, coberto, né? Assim, ele tinha esse cuidado com ela. A gente ainda era muito pequeno, assim, mais pequeno, não tinha tanto iniciativa, né, como ele. Aí ele vinha, cuidava dela, ia lá em casa, conversava com ela. Ele foi nosso maior incentivador a estudar, a fazer a faculdade, a trabalhar também, né? No início, que a gente na época a gente começou a trabalhar, ele que incentivou, correu atrás, ele que foi atrás da faculdade, disse: vocês têm que fazer faculdade, têm que estudar, né? Ninguém sabe como é o futuro, vocês têm que estar formada. O que tu mais sente falta dele? Eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada. A gente sente falta dele em tudo, né? Ele era muito detalhista para tudo. Os momentos de família. Né? Você foi a última pessoa da família que ele falou. Então, eu queria que você falasse o que ele disse, como é que foi esse momento. Não, a última pessoa que ele falou foi comigo, porque a gente trabalhava junto aqui na escola. E nesse mesmo dia, dia 24, né, ele fez um projeto da sala de aula, que eu era professora do 2º ano, e os meninos não estavam muito bons, e aí ele criou um projeto, quem lê mais ganha mais. E aí chamou os pais, bora Raimundo, e foi assim, dentro de 3 dias, ele criou esse projeto. Ele organizou as pastas com o projeto, com todo o material de trabalhar com os meninos para me alfabetizar. E chamou os pais e a gente recebeu os pais aqui na escola. Fez a reunião, ele muito apressado, que tinha que ir para o Shalom. E aí me recomendou tudo, a sala de aula, a aprendizagem dos meninos e o projeto que a gente tinha que pôr em prática. Tá bom, Valdir. Aí você arrumou o tabuleiro nos pinhaços, agora eu vou para o Shalom. E tu conseguiu, assim, colocar em prática esse projeto? Consegui. Diz um pouquinho como é que... Consegui. Aí ele criou o projeto, repassou para mim como professora. Eu desenvolvi em sala de aula com os meninos. E foi boa a sala. Chegou o final do ano, nota 10. Olha aí. E aí foi que eu me esforcei mais ainda, porque foi um mérito dele, uma vontade dele. E eu imaginava assim, era o sonho do Valdir que eu alfabetizasse esse menino. E esse sonho eu vou pôr em prática. E eu fiz. Essa parte eu fiz. Eu fiz o máximo que eu pude. O Valdir, tudo que ele fazia era bem feito. Tudo que ele fazia, ele queria um bom resultado. Tudo era bem feito e tudo tinha que dar resultado. Tanto no profissionalismo dele aqui na escola, como na igreja, como na família. Quem servia a Deus e ia para as outras coisas do mundo, não estava servindo a Deus. Que Deus não queria isso. Ele reclamava muito isso da gente. Toda a vida. E o Emerson, quando o meu filho foi fazer a primeira comunhão, quem tu escolhe para teu padrinho? Aí ele, mas aqui só tem o tio Valdir. Só simpatizo o tio Valdir vai ser meu padrinho, porque eu só tenho simpatia nele. Tu era o que na igreja? Catequista, de primeira Eucaristia. E ajudava na equipe dos cânticos. Dona Raimunda, fala um pouquinho da história dessa escola, né? Porque acho que a família Lopes já traz no DNA essa doação, essa entrega. Isso mesmo. Essa escola aqui, o nome dela é Aureliano Lopes. Por quê? Porque na época, quem foi doado um pedaço de chão aqui, o terreno, para a prefeitura, foi o nosso bisavô. E o nome dele era Aureliano Lopes. E o nosso avô, Raimundo Lopes, era vivo na época, foi quem doou. Aí ele doou o terreno, e aí a escola foi colocado o nome de Aureliano Lopes, que é o nosso bisavô do Valdir também. A família Lopes doou. E aqui trabalha, né, sobrinho... E até hoje a família Lopes não deixou de trabalhar aqui. Trabalha irmão do Valdir, trabalha sobrinho, trabalha cunhado, desse jeito. A história da família Lopes, a história da escola, da continuidade. O Valdir era boa, né? Nós não era assim tão próximo as meninas, né? Mas ele era uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito boa mesmo. Dá pra perceber o jeito dele, né? Tá tudo mesmo. E sim, que era muito próximo dele, assim, lá de casa, era meu pai. Ele ia pra igreja conversar com ele. Um aconselhava o outro, né? Aí, é uma pessoa muito boa mesmo. Eu tô aqui com a Renata, que é a melhor amiga, foi a melhor amiga do Valdir.
também foi colega de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco como a vida do Valdir impactou na tua vida, na tua família. O incentivo dele, né, convidar a gente para estar participando das coisas de Deus, de irmos para a igreja, né, e através dele, a minha família, hoje, a gente somos católico praticante, pelo incentivo dele estar dizendo para a gente os dias que tinha os encontros na igreja, principalmente no Shalom, né, a gente fez parte do grupo de casal do Shalom, né, ele fez o convite para a gente no início, e a gente começou indo, né. E aí, assim, era um amigo muito especial pra gente, porque ele nos levou a se aproximar de Deus, né? Então, a gente sente muito falta dele, né? A gente queria ir aqui com a gente, mas ele tá guardando aqui no nosso coração. E eu e a família dele, a gente nunca esquece, jamais. Quando passa uma pessoa boa na nossa vida, a gente nunca esquece, a gente sempre lembra, né? Principalmente nas ações, né? E hoje eu sou católica praticante, minha família, através dele, eu me aproximei de Deus. Saiba que você vai sempre ser meu amigo, do meu esposo, viu? E nunca esqueceremos de você, viu, Valdir? A minha fé, ela amadureceu muito, sabe? A minha fé, a busca de Deus, né, na minha vida, porque se você tem um amigo que lhe puxa para Deus, né, aquele amigo é seu amigo de verdade. Estamos aqui na Capela São José, fundada em 1998 pela mãe do Valdir Lopes, a dona Tunica, e ele reformou essa capela, porque era bem pequenininha, ele reformou em 2013 através de campanhas. Então daqui a pouquinho vocês vão conhecer como é bela. Estou aqui com mais uma sobrinha do Valdir, a Vanderlene, que também tem um legado, né? Continua esse legado de ser coordenadora dessa capela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história, né? A sua história com o Valdir e também dessa capela. Eu sempre fui da igreja, né? Desde criancinha, acompanhar minha avó. Todo ano ela ia para Canindé e eu era quem ia com ela. Sempre acompanhava ela. E desde a minha infância já foi essa vida, né, de religião. Aí no começo eu comecei a celebrar as celebrações aos domingos, depois passei a ser catequista. Aí quando esse período de adolescência eu acabei me afastando da igreja. Aí o Divaldir sempre, ele dá aqueles puxarrancos de orelha, né, pra me voltar pra igreja. Aí teve até um dia que eu voltei. Só como eu já era de uma vida, já estava junto, né, ele sempre brigava comigo. Vanderlene, tu tem que casar, essa vida de junto não dá certo, não pode ser madrinha. Ele sempre me dava exemplos que eu não podia fazer na igreja, né, eu vinha ser só participante. Aí eu decidi casar. E foi em 2018. Eu decidi casar. E ele ia ser o meu padrinho de casamento. No dia do acontecido, né, do falecimento dele, ele tinha ficado de me entregar as xerox do documento dele para mim ir para a paróquia, para me marcar. Mas não deu certo. Quando foi à noite, foi a notícia. Aí eu ia marcar o casamento, dia 24 de maio, mas não deu certo. Mas mesmo assim, eu fiquei com o propósito, né? Porque ele era um sonho dele. E como ninguém queria ficar à frente da igreja, eu me vi aquela luz no fim do túnel, para mim poder dar continuidade, não do jeito dele, né? As coisas da igreja. Resolvi casar, casei dia 6 de julho de 2018, na festa de São José, na primeira novena, e estou coordenadora da igreja até hoje. Aí eu sempre busco fazer as coisas que agradem a ele, porque ele deixou tudo escrito. Nesse ano ele ia trocar a tinta da igreja, ia comprar a imagem de São José, tinha um som para comprar também, e tudo isso eu fui em busca. Tem a imagem de São José, né? Tem a imagem de São José, que até comprei com a ajuda da Miss também, que ela me ajudou. Ele era quase um homem prodígio, né? Assim, coordenava essa capela. A gente escutou falar também como o Valdir era como profissional. Mas além disso tudo, da vida do Shalom, o que ele tinha mais, né?
O Tivaldi, além da vida, a vida profissional, o cuidado com a capela, com a comunidade, ele ainda era coordenador de cinco comunidades. E todo mês ele fazia uma reunião com os coordenadores das outras capelas, escolhia uma comunidade para estar fazendo uma reunião, alinhamento, planejamento das festas, como seria, o que precisava. As coisas de Tivaldi era tudo organizado, tudo detalhado. É como ele descreveu, né, que o Eterno é incomparável. Não tem nem como a gente comparar as coisas dele, porque tudo era detalhista, tudo era anotado, o que ele ia fazer, ele já levava as apostilas prontas do calendário anual da paróquia e entregava para cada coordenador das capelas. Eu não me via professora, não me via de jeito nenhum. E ele dizia, Vanderlei, faz faculdade, terminou o ensino médio, não está fazendo nada. Comecei a minha faculdade, sou pedagoga, fiz uma pós-graduação de psicopedagogia e tudo isso eu devo a ele. E hoje estou coordenadora da educação infantil na escola que ele trabalhava. Concedei meu convívio dos eleitos. Essa foi a nossa homenagem para o nosso querido irmão Valdir Lopes. Ele que deixou este exemplo de profissional, de uma pessoa dedicada à família, uma pessoa simples, um homem simples, de poucas palavras, mas de muita ação. A gente sempre pergunta às vezes a Deus qual é a marca que a gente vai deixar no mundo. Então o Valdir nos ensina a que nós precisamos viver a cada dia prontos para este incomparável que é a eternidade. A sua última oração foi no seu caderno escrita, no dia 22, foi nada se compara com a grandeza de Deus, com a pureza e santidade, porque o eterno é incomparável. O Valdir vivia essa eternidade nas pequenas coisas. E quando Deus o chamou, derramar o seu sangue, em um momento trágico, ele foi fiel até o fim. Porque ele vivia esta eternidade, levava a sua vida com Deus a sério, a vida dos outros. Era uma vida doada 24 horas para os outros, para Deus e para os outros. Então possamos assim, nestes 8 anos de Páscoa, nos alegrar pelo nosso irmão e de tantos irmãos que celebram conosco a ressurreição. Então, Shalom, que Deus abençoe.